Amém, irmãos? Que coisa, hein? A gente não sabe, mas ela sabe. E canta bem, para a glória do Senhor. Que bênção. Não vamos perder tempo, vamos falar desse tema maravilhoso, que reflete tanto do nosso caráter cristão, que é a amizade, que é o amigo. Algo do qual a gente não consegue viver sem. Porque a gente não consegue ser sozinho nessa terra. A gente precisa de alguém, né? E o nosso grande amigo é Jesus. Eu pedi a nossa amiga ali para colocar um sinalizador para a gente poder conseguir acompanhar. Fazendo favor. Irmãos, quando o pastor me deu essa missão, ele virou para mim e falou de alguém muito especial aqui da igreja, que chegou para ele e falou assim: ô pastor, não vai ter o culto do amigo, não? Aí o pastor: não, vai ter o momento certo de ter o culto do amigo. E, por sinal, é um amigo que a gente ama muito, que eu acho que ele é amado por quase todos aqui. Obrigada, viu, irmão? Que é o Samuel. Mas eu não estou vendo o Samuel aqui. Mas eu creio que, de algum jeito, ele vai ser alcançado pela mensagem, deve chegar nele onde ele estiver. Mas, quando a gente fala de algo tão precioso, e algo que reflete tanto o nosso caráter, a partir do momento que você foi alcançado por esse Jesus, você precisa entender o que é ser um amigo. Né? Quantos de nós, cantou até aqui anteriormente, um hino onde fala que se um amigo, né, te trair, você tem alguém, que é o hino que cantou, foi até a irmã Jana aí com o grupo que cantou. Então, nós temos que entender que eu, enquanto Flávia, salva pelo Senhor Jesus, exerço um papel fundamental para a continuação da vida do meu amigo, da minha amiga que canta tão bem, né? Quando a gente não tem um talento, o outro irmão tem. E eu peguei alguns personagens que o Senhor trouxe ao meu coração, depois de pedir a Deus uma direção sobre essa mensagem, porque não é um culto muito simples. Quando se pega um tema para ser dito, você precisa pedir muito ao Senhor, porque o Senhor, de alguma forma, falou o coração do nosso irmão Samuel, que comunicou com o nosso pastor, que me passou essa responsabilidade. Então, a gente sabe que existe um propósito do Senhor envolvendo toda essa temática. Ele não surge do nada, né? E a amizade dentro da Bíblia, ela leva para um único caminho, que é o próprio Jesus. Então, desde Abraão até o nosso irmão Paulo, você vai ver que a Bíblia, ela vai passando página por página e o Senhor vai levantando gente para ajudar a gente para cumprir um propósito, que é o nosso Jesus. Você conseguiu colocar, minha irmã? E eu vou usar, irmãos, eu quero ser bem breve, mas eu vou usar 2 textos que falam muito ao meu coração. E, com isso, quando orava, eu vou confessar para vocês que, quando eu pedi a direção e o Senhor me levou para o texto de... Deixa eu colocar o óculos, que senão não vai funcionar, infelizmente. De Samuel, 2 Samuel, deixa eu abrir aqui, para a gente conseguir chegar no ponto certinho. 2 Samuel 23, eu lembro que está lá na minha sala, clamando, conversando com Deus, e pedi ao Senhor uma direção. E o Senhor me levou para alguns personagens da Bíblia. Né? Eu vou falar sobre o texto de 2 Samuel, mas eu preciso fazer um caminho do começo ali de Abraão, daquele momento que ele é alcançado com o Senhor, até chegar em Paulo, como eu disse. Mas esse texto de 2 Samuel, ele fala muito de parceria, porque ele fala dos homens que Deus levantou para estar com Davi, naquele momento crucial da caverna de Adulão. E a gente, quem já passou pela caverna de Adulão, sabe que você vai precisar de alguém para poder te estender a mão, mesmo que esse alguém não tenha nem o recurso que você precisa naquele momento. Mas o Senhor capacita os que não têm, né, para passar a ser algo e ter algo na vida de alguém. E assim aconteceu. Está dando certo, irmã? Se não der, a gente vai caminhando. Então, enquanto não dá certo, vamos seguir aquilo que Deus tem para nós. Eu vou falar do texto de Samuel, mas eu quero falar também de quando um homem que ele sequer conhecia a palavra, porque a palavra até então não era dita como é dito hoje, mas era alguém que
vivia num contexto muito idólatra, filho de um homem idólatra, e que caminhava, seguia uma ordenança familiar para um caminho que ele não conhecia direito, né? Que é o nosso Abraão, justamente de uma passagem que fala lá em Gênesis 11, e começa ali em Gênesis, termina em Gênesis 11 e começa em Gênesis 12, e eu já vou começar a partir de Gênesis 12, onde diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O que esse texto tem para nos dizer? Naquele momento, aquele homem que nunca tinha ouvido a voz do Senhor, ele é paralisado, porque o Todo-Poderoso virou e falou: Abraão, chamou ele pelo nome. Isso quer dizer o quê? É alguém que me conhece. Parou e disse, deu uma ordem direta, porque o Senhor, ele não cria caminho, ele te fala, e ele disse: Abraão, sai da tua terra. Naquele exato momento, de alguma forma que só o Senhor sabe dizer, ele pega alguém que nunca o conheceu e entra dentro do entendimento e do coração dessa pessoa, e ele se coloca pronto para seguir essa ordenança do Senhor. E a palavra de Deus vai falando para nós que crer em Deus foi atribuído a ele como justiça. E nesse exato momento, aquela obediência àquela voz que ele nem conhecia, mas que ele sabia que era algo que era muito maior do que ele, e ele passou a ser amigo desse Deus, ele recebe um título pelo próprio Senhor. E você vai ver lá que em Isaías 41:8, o próprio Deus o considera como amigo. E é um texto bem bacana. À medida que a gente vai falando, se o Senhor tocar o meu coração, eu vou lendo, e eu senti de ler também, para que os irmãos coloquem isso bem frisado na mente de vocês, porque ser chamado pelo próprio Deus de amigo é estar numa esfera que eu acredito que todos nós aqui estamos caminhando para ser amigo. E essa amizade, ela foi criada e fundamentada num conceito de obediência. Então aí eu volto para Cristo. Quando eu fui resgatada pelo Senhor, eu fui resgatada para cumprir um propósito. Graças a Deus, o primeiro propósito é passar a eternidade com Ele. Mas enquanto eu respiro, eu estou em missão. E a minha missão é uma única, é resgatar aquele que ainda não foi resgatado, através do Espírito Santo de Deus, para ser mais um adorador, e aquele que vai vivenciar essa experiência maravilhosa de ter um amigo fiel. Então, isso é muito nobre para nós. Então, Abraão, ele começa a nos dar esses começos de entendimento de que a obediência me leva a ter uma amizade sincera com o meu Deus. E se elas conseguirem passar, ali eu coloquei o versículo-chave da nossa mensagem, que é o versículo de João, aonde o próprio Jesus vem nos falar de um princípio que a gente precisa ter para pelo menos seguir os caminhos do Senhor, que é em João 15. Ui, aqui está difícil. Irmã, você vai conseguir? Se não conseguir, vamos seguir. Então vamos embora. Eu vou chegar falando que fica mais fácil enquanto ela não consegue colocar. Mas em tese, irmãos, Jesus nos dá uma grande oportunidade de ser amigo dele. E quando ele fala para nós que ser amigo dele é alguém que obedece os seus mandamentos, eu preciso entender que mandamento principal é esse que o meu Jesus me deu, para que eu, depois de ser resgatada, conseguisse vivenciar a obediência no Senhor. Qual foi o grande mandamento do Senhor Jesus para nós? Amar ao Senhor e ao meu próximo como a mim mesma. Então não existe para nós condição de sermos amigo sem ser amigo de verdade, sem ser um amigo leal, sem cumprir o caráter de Cristo. Você não consegue ser amigo de alguém se você não for realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus. E, meus irmãos, quem já passou por uma traição de amizade, ela dói mais do que uma traição entre homem e mulher. Eu falo de todo o meu coração, é dilacerante. E eu passei por essa experiência e não foi legal. Então, quando isso acontece, você para e pensa, o que eu fiz de errado? Aonde está o erro? Porque você quer entender.
E aí eu paro e penso, não é querendo colocar na conta do outro a situação, mas o meu caráter cristão me faz realmente ter uma distância muito grande entre o caráter daquele que nos traiu. Porque falta algo que para nós, em Cristo, já foi preenchido. Porque o nosso Senhor já começou a nos dar algumas bases, né? E principalmente a questão de nós entendermos a voz do nosso Senhor. Porque a palavra de Deus fala que o rebanho do nosso Jesus reconhece a voz do pastor. E a voz do pastor é esse start que dá dentro de você quando você está para pecar, ou quando você peca, e ele te faz dar uma freada, ou às vezes é o Espírito Santo fala dentro do seu coração, ou às vezes até um irmão que chega e fala, opa, espera aí, não faz isso não, que não vai ser bom, não. Entendeu? Quantas bocas de Deus nós temos. Mas para eu ser boca de Deus, ou para eu receber a orientação de uma boca de Deus, eu tenho que primeiro ter um ouvido trabalhado pelo Senhor, porque quando alguém vem trazer algo, ou alguma orientação, eu tenho que conseguir ter um ouvido filtrado pelo próprio Senhor. Senão eu não consigo ouvir, porque a gente tem um negócio dentro de nós que é chamado ego. Eu não sou da área da psicologia, mas quem é sabe, o ego te faz andar por caminhos muito difíceis. Porque você está ali numa posição muito diferente, achando ser algo que você não é. Então, para eu conseguir receber uma orientação de alguém que caminha na verdade, o meu ouvido também tem que estar preparado para seguir nessa amizade. E ali, vou ler por aqui. Irmãos, eu coloquei lá, Jesus, o nosso grande amigo. E eu não conheço um amigo melhor. E é tão interessante que esse amigo é aquele que você, quando está assim, sem condição de nada mais, ele te resgata de alguma forma e te faz chorar. Ele faz com que você consiga jogar para fora aquilo que mais dói, muitas vezes sem precisar falar nada, e ele consegue entender tudo que passa dentro do seu coração. Sabe aquele amigo bom ouvido? Eu, muitas vezes, quando precisar falar algo para alguém, que nem estou chateada com algo, e eu falo é muito, e aí você tem aquele amigo calmo, sereno e tranquilo, que te escuta. Isso é bom demais. E esse Jesus, do qual nos resgatou, ele é exímio nisso. Ele é pronto para nos ouvir. E a cruz fez um negócio conosco que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não tem barreira, não tem secretária, não tem nada que impede a minha comunicação com o Senhor. O meu falar com Cristo, falar com o céu, falar com o meu Senhor Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, eu tenho um Espírito Santo que vai discernindo o que eu estou pensando e leva até o céu. E a resposta vem. Olha que coisa maravilhosa. Isso é só para nós, gente. Isso não é para qualquer um, não. Isso é para quem Deus olhou lá de cima e falou assim, não, aquela ali vai receber porção dobrada da minha alegria, da minha orientação. Somos nós, né? E olha o que ele fala. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nós não temos privilégio maior. Aquele que fez todas as coisas. A palavra de Deus fala que ele criou todas as coisas. Ele conhece todos os códigos, ele conhece todas as estratégias, ele conhece o seu corpo, ele conhece o seu pensamento, ele sabe tudo a seu respeito, ele conhece a sua programação. É o seu melhor amigo. E isso para mim em si só já não precisaria de mais nada, né, para a gente acrescentar, porque isso aí já é o suficiente para eu conseguir entender que só eu não estou. E o ser humano, quando se vê numa condição de solidão, por muitas vezes a gente se depara com pessoas que não conseguem ter essa relação social que o Senhor estabeleceu para nós. E isso é muito ruim. Porque além de você se trancar, você corre um sério risco de entrar com as doenças que envolvem o seu emocional e ir vivendo um declínio muito grande, se sentindo sozinha. O contrário da solitude, né, do qual a gente precisa. Porque tem hora que é bom ficar com a gente mesmo, mas você não está só.
Então, esse grande amigo que nós temos já nos dá uma base muito grande para poder ser amigo da Valesca, para eu conseguir ser amiga da Ju, para eu conseguir ser amiga da minha amiga Leila, que chegou ali, maravilhosa, que veio lá do meu trabalho. Isso aí, quando eu li aquele versículo, eu lembrei dela, porque a gente tem uma relação de trabalho, mas ela entrou numa outra esfera na minha vida. Ela é minha amiga, eu divido com ela muitas coisas, que vai muito além daquilo do nosso trabalho. Então, essa condição de ser amiga de alguém foi só através de Jesus. Senão, eu não consigo entender. E quantos amigos que nós temos que tem assim um jeitinho muito difícil de você lidar com ele, sabe? Uns amigos assim, que tudo que você fala é espinhoso, que você tem que ter um maior cuidado, mas você tem que amar em Cristo Jesus. Porque, de alguma forma, foi Deus que te deu ele de presente. Então, você tem que carregar. De alguma forma, você tem que carregar. Né? Então, assim, a gente vai vivendo. Vamos lá, minha amiga. Olha ali, gente, que dificuldade a amizade, muitas vezes, né? Então, vamos lá. Amizades são baseadas em algumas coisas. Entre elas é o amor, a lealdade, a honestidade e o apoio mútuo. Você está vendo ali dois povos tão distantes um do outro, mas são amigos. E a gente sabe o carinho que um tem com o outro, né? E a gente sabe o valor disso tudo. Eu estava tentando achar uma figura, e aí eu falei assim, acho que um aqui vai encaixar com a situação, né? E é isso aí, tem que ter amor, tem que ter lealdade, honestidade e apoio mútuo. Quando fala de apoio mútuo, eu vou pedir licença aos irmãos para eu contar algo muito rápido que aconteceu comigo, porque o dia mau, ele chega. E ele chega para todo mundo. E no dia mau, você vai precisar de alguém. E eu vivi uma experiência muito difícil. Era mais ou menos 11 horas de um dia. Foi após um feriado, que eu não me recordo qual. Estou eu na minha casa. Eu vou contar de forma muito rápida. E uma amiga me liga. Uma missionária, uma mulher que trabalha para o Senhor. E, assim, cria a filha dentro de um propósito. Uma mulher de Deus, podemos dizer assim, fiel ao Senhor. E ela falou que estava na casa dela. Foi um dia depois do Natal. Estava na casa dela e sentiu um desejo muito grande na casa da sogra. Só que o marido dela tinha ido antes para a casa da sogra. E aí ela falou que quando chegou lá, aconteceu algo. E nesse inteirinho, ela me liga e fala assim, ô Flávia, tem como você ir lá na delegacia? Eu nunca tinha entrado na delegacia. Eu falei, uai, tem. Né? Mas essa naquele uai, tem? Aí eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Ela, lá eu te explico. Aí a delegacia era lá em cima, né? Eu acho que agora voltou para lá. E eu cheguei, estou lá na porta, muito envergonhada, nunca tinha entrado na delegacia, então eu não quis entrar, fiquei na porta. E aí eu estou vendo, marchando, uma amiga nossa com a plancheta assim, e era uma advogada, amiga nossa. Aí ela veio e falou assim, o que aconteceu? Fulana mandou vir para cá. Eu falei assim, uai. Aí eu fui ficando apertada, eu falei, não sei, não, ela mandou vir para cá também. Aí eu olho do outro lado, vem a irmã dessa amiga minha, apressada. E eu falei assim, fulana, o que aconteceu que Beltrana mandou a gente vir para cá? Ela falou assim, não sei, ela só mandou eu vir para cá. E aí ficamos as três na porta da delegacia, sem ter coragem de entrar, mas a nossa amiga, que era advogada, ela tinha acabado de formar, mas ela estava assim mais, né, preparada. E eu falei, vamos aguardar aqui. Aí para a viatura. Na viatura parar, eu olhando aquilo, desce o marido dela assim, bem bagunçadinho, desce a mãe dele bem bagunçada e desce uma moça que eu nunca tinha visto com o rosto bem machucado. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu, fulano? Ele falou assim, pergunta para ela que ela está chegando aí. Aí encosta ela com o carro dela, só que ela não estava dirigindo. Era um policial que estava dirigindo o carro. Eu conto, eu passo o mesmo mal que eu passei no dia. E ela chega, e o policial dirigindo o carro dela, eu olhei assim e falei assim, ô fulana, o que está acontecendo? Ela falou assim, entra. Aí eu fui entrando, entrou o policial, ela, a advogada e eu, e fomos lá para dentro. E eu bem achando que era alguma coisa contornável, né? Ela senta, o moço falou assim, não, você não vai sentar aí não, você senta lá dentro. Quem é policial que sabe aquela antessala daquela delegacia antiga, que tem tinha um cárcere lá dentro. Aí eu falei assim, mas eu preciso ir com ela também, ela não vai só. Aí ele olhou e falou assim, não pode entrar. Entrou eu, ela, a irmã e a advogada. E o marido e esse povo ficou na outra sala. E eu falei assim, o que está acontecendo? Aí ela foi explicar. Ela falou assim, Flávia, eu estava em casa, senti de ir na casa de dona fulana,
E chegando lá, eu me deparo com o meu marido fazendo uma confraria com a amante. Então, assim, o mundo dela caiu, coitada. E no cair, ela conseguiu fazer um Karate Kid lá, que eu não entendi bem, e ela conseguiu bater em todo mundo, gente. Uma mulher de Deus. Ela bateu no homem, bateu na amante, bateu na sogra, e foi um horror. E nessa confusão toda, ela nos explica essa situação. Ela falou assim, olha, eu não tinha para quem ligar, eu tinha que ligar para alguém, liguei para você. Aí eu lembrei, falei assim, meu Deus, ela lembrou de mim nesse momento de sufoco. Eu não posso negar fogo, eu tenho que estar aqui. E eu só sei, irmãos, que eu fiquei naquela delegacia, eu nunca tinha entrado numa delegacia. E, para piorar a minha situação, eu tenho muitos amigos que eu vim da escola militar, então muitos amigos meus se tornaram policiais. Então, toda hora chegava um, Flávia, aconteceu alguma coisa? Flávia, você está precisando de alguma coisa? E eu fui ficando apertada com aquela situação. Eu só sei que foi um momento terrível para mim, mas eu não podia negar fogo. Eu tinha que estar ali com a minha amiga. E essa amiga, gente... Eu até me emociono. Essa amiga, quando eu vim para Valadares com meu menino pequeno, que era só eu e ele. Eu morava na ilha e meu menino na Escola do Futuro. Estudava na Escola do Futuro. Eu tinha que dar muito... As minhas contas tinham que fechar, para eu dar conta de levar na escola, dar toda a assistência que ele precisava. Então, nessa situação, eu lembro de um domingo ela ter me ligado e falado assim, isso logo quando eu vim, né, bem antes desse acontecido da delegacia. Ela virou para mim e falou assim, Flávia, vem aqui em casa almoçar. Era domingo. E eu fui muito constrangida e falei com ela assim, ô fulana, eu vou agradecer, mas não vai dar para eu ir não. Porque eu coloquei gasolina no carro e a gasolina suficiente para levar um menino na escola e voltar durante a semana. E ela ficou assim meio que calada, desligou o telefone. Quando deu mais ou menos de 20 a 20 e poucos minutos, apertam a campainha da minha casa. E aí eu vou... No portão era um rapaz do motoboy, virou e falou assim, dona fulana mandou você abastecer o carro e ir lá almoçar. Então, esse tipo de situação não é qualquer um que faz. E ela já caminhava comigo há mais de 30 anos. Então, na hora que eu estava, e antes de vir para cá, quem conhece um pouco da minha história, eu vivia numa ascensão muito grande. Então, enquanto estive na ascensão, ela sempre esteve comigo. Mas na hora que eu deixei de ter... Era quem estava comigo, era ela que ia orar comigo nos lugares, era ela que passava e me buscava e falava assim, Flávia, vamos lá para o monte orar. A gente ia para lá, nós duas. Quando não era só nós duas, a gente levava uns tecidos e colocava os dois meninos, que ela tem uma menina que hoje é missionária na Filipinas, vai para o mundo inteiro, ficava aqueles meninos sentados e a gente orando ali. Era a única que estava comigo naquela hora difícil. Então, amigo, amizade, esse apoio mútuo, isso é muito real. Porque o dia mal vai chegar para todos nós e você vai precisar de alguém. Então, essa base que faz com que alguém mande alguém lá na sua casa com dinheiro para você abastecer o carro, para você ir lá almoçar, é só Cristo que faz com a gente. Porque você recebe aquilo de bom agrado e ela faz sem pretensão nenhuma de receber algo de mim. Passado alguns anos, acontece esse episódio da delegacia. E depois a gente riu muito disso tudo, né? Graças a Deus, o Senhor refez a vida dela. Mas, na hora, eu tive que colocar o ego de lado, porque eu passei muita vergonha, nunca tinha entrado dentro da delegacia. E, para completar, para a gente finalizar essa parte, na hora que o moço virou, ela não sabia que estava detida. Ela falou assim, você acha que demora muito para eu ir embora? Aí ele falou assim, não, a senhora não entendeu, a senhora está detida. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele falou assim, não, ela tem que ficar aqui, até ver se o delegado vai ouvir, daí ele vai ver se vai liberar. Eu falei assim, mas ela não vai ficar aqui sozinha, não. Aí a irmã dela falou assim, mas não vai mesmo. Aí ficou ela, mas a irmã, né, e a advogada, e chegou para completar aquele quadrado onde a gente estava, 2 que tinham assaltado o Big Mais, um que tinha violentado uma senhora e o outro que não tinha pagado pensão. Eu vivi todas as experiências, um mix de emoção naquele mesmo dia. Então, assim, eu passei vários apertos, né?
De estar ali dentro, para quem nunca tinha entrado. Então, assim, se precisasse fazer, certamente eu faria de novo. E ela é uma pessoa que eu sei que se eu ligar agora, ela vai estar pronta para me ouvir, né? Como eu sei que aqui dentro dessa igreja, com o meu casamento, eu ganhei 5 irmãos que vão comigo para onde eu for, e o que eu precisar, eles vão estar prontos nos atender. E sei que tem outros também que a gente reserva muito amor e carinho. Então, esse tipo de situação são presentes do céu. Você ter alguém para ser um apoio na sua vida é um presente do céu. Então, você tem que aprender a ser para ter, né? Eu preciso ter uma conduta cristã para conseguir ser alguém na vida de alguém. Está entendendo? Deu para pegar essa parte? Então, vamos lá. Como eu disse, a letrinha ficou pequena, mas eu escolhi Abraão, Salomão, Jesus e Paulo. Como eu falei de Abraão, agora falando de Salomão. Para que o propósito do nascimento de Cristo fosse cumprido, Salomão também precisou exercer, né? Davi e Salomão precisaram passar pela vida de Cristo, né? Anteceder ao caminho. Então, quando a gente fala de Davi, Davi precisou muito, e nós vamos tentar falar daquela caverna de Adulão com aqueles homens que fizeram algo para ele que foi assim, segundo o que a própria narrativa bíblica nos fala, algo muito nobre, que foi quando ele precisou ter aquela vontade nostálgica do lugar onde ele nasceu, que fala lá em 2 Samuel, aonde ele, na caverna de Adulão, foram muitas pessoas para estar com ele, né? Gente, tudo quanto é tipo, gente endividada, gente triste, gente deprimida, foram ali ficar com ele quando ele estava correndo de Saul, de forma muito injusta. Saul praticou aquela perseguição com ele. Estando naquela caverna, alguns homens sobressaíram, alguns com muita bravura, com muita lealdade, com destreza nas batalhas, e 37 homens fizeram um papel fundamental para que o reino de Davi pudesse estabelecer. Mas tiveram 3 que não tem nem nome na Bíblia, que fizeram algo para ele quando no coração dele houve um desejo de beber água do poço lá de Belém, que é a sua cidade natal. Então, você imagina, um homem preso numa caverna, sendo perseguido por um rei, tentando chefiar um bando de homens que também passavam por grande sofrimento. Ele sente um desejo de tomar uma água num lugar bem mais distante, mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros do lugar onde ele estava. Só que naquele lugar estava estabelecido o terreno do inimigo, que são os filisteus. Para a gente só ter uma ideia do que é o filisteu, o que foi, né? Eles tinham o domínio das armas de guerra. Então, eram homens que sabiam lutar. Quem assistiu Troia, na hora que eles juntam como chama aquilo? Os escudos. Aquilo é uma técnica que os filisteus tinham nos seus ataques, né? Então, eles tinham ali de vantagem as armas, a engenharia de guerra, os cavalos de guerra e a sua própria forma de batalha. Então, é muito distante daquilo que o povo que estava com Davi sabia lutar. Eram homens corajosos? Eram. Mas os outros, além de ter a engenharia a seu favor, tinham como é que eu vou dizer? Tinham a inteligência para poder criar uma estratégia de guerra. Então, Davi, naquele lugar, com aqueles homens corajosos, a sede que bateu e o desejo de estar bebendo a água do seu poço, só que lá pertinho do poço tinha esse terreno inimigo. E aí 3 homens, segundo o que a palavra de Deus nos fala, eles se prepararam e foram até aquele terreno buscar água para Davi. Então, trouxeram ali o seu cântaro com água, né? Eu não sei de dizer, porque a Bíblia não fala aonde colocar aquela água, mas conseguiram entrar dentro do terreno inimigo, tirou a água e levou. E Davi fala que aquela situação foi tão nobre, que na hora que eles entregaram a água para ele, ele jogou a água no chão como libação ao Senhor. Ele falou assim: quem sou eu para beber a água desses homens que deram praticamente a sua vida, podendo morrer para trazer água para mim? E ofereceram aquela água. Então, esse homem teve essa sustentação da lealdade, da amizade, né? De alguém acreditar que o propósito dele é algo que parte do céu. E esses homens se prepararam para fazer isso para ele e fizeram. E o Senhor certamente recebeu essa libação da parte de Davi. Então, foram vários amigos de várias tribos
que Davi estabeleceu, vários vínculos, e com isso o reino dele foi sendo estabelecido e confirmado. A mesma coisa aconteceu com Salomão. Salomão recebeu uma ajuda para poder confirmar o seu reino e ajuda de material na construção do templo de um amigo de Davi. Então, quando ele soube, esse amigo soube que Salomão foi ungido rei, ele fala, eu vou te ajudar porque eu era amigo do seu pai. Então, eu vou te dar dinheiro para a construção do templo e vou afirmar que você é rei. Então, essa amizade que veio lá do pai, passou para ele. E ele usufruiu disso tudo. E aí a gente caminha ali para o nosso Jesus que dá esse princípio. Você é meu amigo a partir do momento que você faz o que eu te mando. E o nosso Jesus dá para a gente uma ordem muito clara. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu não consigo ser uma amiga desleal ou alguém mais ou menos se eu me digo, se eu sinto que eu sou alguém resgatado pelo Senhor. A lealdade tem que fazer parte da minha vida. Eu posso, até brinquei com meu marido, eu falei assim, eu vou levar a foto de um bichinho que eu vi dando uma voadora no outro, assim, para defender o coleguinha que era um outro bichinho. Então, amigo, ele chega para decisão. Ele chega na hora que você está passando aperto, você pode estar todo errado. Mas eu vou chegar, eu vou te tirar da zona de perigo e depois eu quebro seus dentes cá atrás. Mas agora eu vou te defender. Eu tenho que ser para você um apoio. A lealdade faz parte do meu caráter cristão. Eu posso acertar você depois, mas agora eu preciso te tirar dessa zona de perigo. E a minha personalidade, graças a Deus, moldado pelo Senhor, mas se alguém falasse, vamos falar que vamos pegar lá fora. Eu falei assim, quem é que falou? Então, assim, você tem que ser alguém que tem o interesse de saber quem é que falou que vai pegar o outro lá fora. Entendeu? Você tem que ter esse caráter. E o meu menino Aquiles viveu uma experiência que foi até televisionada aí por muita gente. Ele estudava numa escola e tinha um cara grandão, um colega maior, que o perseguia muito. Mudei de escola, o menino continuou perseguindo. E o menino fazia várias lutas e tal. E com isso, nessas perseguições, era tudo muito verbal, e aí a gente ia levando. Um belo dia, ele sai de onde ele estuda para ir almoçar. E nesse caminho, ele ficou na escola e o outro amigo, que era bem pequenininho, da mesma idade, mas bem mais baixinho, foi com o outro para o restaurante. Esse fortão fez uma emboscada, convidou um menino de uma outra escola para pegar eles na rua. Então, nesse caminho, o meu menino não estava, mas esse colega menor estava. E esse menino deu uma gravata nesse pequeno e desmaiou o menino na rua. E alguém filmou, saiu na internet, foi aquela confusão toda. A escola me liga e falou assim, preciso que você venha aqui. Quando eu chego lá, o problema não foi com o meu filho, mas automaticamente o meu menino, por ter visto o amigo leal sofrer uma investida daquela por um que já o persegue há muito tempo, teve uma crise nervosa, ele estava chorando muito. E eu cheguei, e ele falou assim, ele olhava para mim, que tem um olho muito claro, aquele olho vermelho, e chorava, e falou assim, mãe, eu não consegui defender meu amigo. E chorava. E foi um curso para poder contornar a situação, o menino ficou bem depois. Mas o que doía o coração dele? Ele não conseguiu exercer aquilo que ele tem que ser, e aquilo que a gente sempre fala com ele, você tem que ser um defensor daquilo que é mais fraco que você. Você tem que ser um amigo que está pronto para o ataque mesmo. Nesse sentido, não é de briga, gente, que eu estou dizendo, mas no sentido de defender aquilo que é mais frágil. Então, você não poderia permitir, de forma alguma, alguém grande, que sabe lutar, pegar um menino pequenininho, dar nele nem sei como chama isso, um mata-leão, a ponto do menino desmaiar. Então, esse tipo de situação, a gente pode chegar a viver, mas você tem que ser esse amigo que tem que sentir esse desejo de ver o outro numa condição melhor e proteger seu amigo. A lealdade faz parte do caráter cristão. Ser amigo de alguém demanda toda essa intimidade que você tem com o Senhor, porque o nosso Senhor, segundo o que a palavra de Deus fala, é Ele que está ali para nos defender. Então, como alguém que é o meu pilar de entendimento, o meu pilar de padrão moral, eu tenho que, no mínimo, ser um pouco parecida com ele. Né? Eu tenho que saber defender os meus amigos. Então, quando você estiver num lugar
que aquele seu amigo ou aquela sua amiga estiver sendo vítima de alguém que tem trazido uma notícia que não procede, ou às vezes pode até proceder, você tem que ser a primeira pessoa a se posicionar e não compactuar com aquilo que está acontecendo. E tentar colocar o seu amigo numa condição muito melhor do que aquela do que alguém trouxe, né, a situação. Então, meu irmão, essa lealdade existe conosco porque o Senhor Jesus nos alcançou, né? Então, o nosso Jesus é isso aí. E nós temos aqui agora a continuação, que agora entra a nossa parte. Porque Paulo começou um trabalho, independente das cadeias que o prendiam, de proclamar a verdade. E a gente vê que na história de Paulo, como o Senhor levantou homens para estar com aquele homem. Porque Paulo era alguém que não tinha credibilidade para pregar o evangelho. Então, o Senhor precisava levantar alguém que fosse uma referência para tirá-lo de uma condição, instruí-lo e caminhar com ele para alguém entender. Esse homem é um regenerado, esse homem é alguém que foi alcançado pelo Senhor. E isso aconteceu na vida de Paulo. Paulo recebeu várias pessoas, né? Principalmente depois que você vê ali, livro de Atos, no capítulo 9, quando ele recebe aquele encontro com Jesus, o Senhor levanta um outro homem de Deus para ir lá orar com ele. Ele passa por um perrengue todo, mas ele vive aquele período. Depois o Senhor levanta Barnabé para dar a ele instrução e caminhar com ele. Meu irmão, todo mundo aqui já foi ex alguma coisa. Todos nós. Você precisa de gente que tenha realmente uma referência para caminhar com você. E hoje, se você já é essa referência, você tem que saber olhar para quem ainda está passando o momento, vivendo a conversão e caminhar com essa pessoa. A gente precisa disso. Você já foi ex alguma coisa, eu já fui ex alguma coisa. Então, todos nós carregamos algo que precisava ser mudado, do qual Jesus fez. Então, vamos prestar muita atenção quando você olhar para o lado e o Senhor te oferecer alguém para caminhar com você. O Pequeno Príncipe já dizia isso, né? Nós nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que, né, é cativado. Então, se alguém viu o brilho do Espírito, pode saber. É como se fosse um magnetismo. Ele vai, de alguma forma, querer estar com você. Então, esse cuidado que nós temos que ter com essas almas faz parte também do nosso caráter cristão. Eu tenho que saber entender isso tudo, né? E Paulo viveu isso. E tem uma parte que fala, vou tentar ler daqui, que foi de Priscila e Áquila, que foi a parte que mais mexeu comigo quando eu fui ler sobre os amigos de Paulo. Lá fala assim, Romanos 16, 3, 4, aonde fala ali do casal Priscila e Áquila. Ele fala assim, saudai a Priscila e Áquila, meus companheiros, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, e o que não só lhe agradou a mim, mas a todos, né, a toda a igreja. Então, quando ele fala que Priscila e Áquila colocaram a cabeça a prêmio por causa da pessoa de Paulo, eu lembrei dessa minha amiga, sabe, que passou por esse período no cárcere. Então, eu falei assim, olha, nós temos que exercer isso aí. Eu tenho que estar à frente de alguma situação, correndo o risco de perder a minha cabeça por causa de alguém. A gente acha que isso é muito coisa de, como é que eu vou dizer assim? É bonito falar isso, mas não vivo. É muito difícil você viver isso mesmo. Mas quando você está numa condição que você precisa desse apoio de alguém, alguém tem que te defender, é prazeroso você fazer essa defesa, por mais custoso que isso te seja. Porque essa satisfação, o gozo do altruísmo é tão divino. E para ser realmente um ato altruísta, um pedaço de mim tem que ficar lá. Não adianta eu tentar fazer algo para você, se isso não, de alguma forma, não demandar de mim um pedaço de mim. Então, estar naquele cárcere com aquela amiga, passar aquelas horas todas que nós passamos, de 11 até as 4 horas da tarde, estando ali, lógico que um pedaço de mim ficou. Primeiro, a vergonha que eu passei, né? E segundo, o desespero de saber o que ia acontecer com ela,
né? Então, essa situação toda mexe muito com o nosso emocional. Mas a gente tem que estar firmado para poder viver essa história. Alguém tem que te defender. São tantas histórias que nós vivemos. E, de forma muito rápida também quero falar. Nós fizemos uma viagem onde, no meio do caminho, nosso carro estraga numa cidade. Estragou entre uma cidade e outra. E meu marido foi de segunda, de uma cidade a outra. Foi pela misericórdia do Senhor. E o carro para justamente aonde eu tenho uma amiga fiel. Não está comigo todo dia, mas está comigo em sintonia pelo telefone. E eu liguei para ela e falei, Culilito, que eu chamo ela de Culilito, é uma mulher de Deus também. Nosso carro estragou e nosso voo está para acontecer e eu não posso ficar aqui esperando. Já era tarde, já estava quase fechando as mecânicas. Ela falou assim, vai embora que eu me viro aqui e dou conta da situação. E ela ficou, e quando depois de 15 dias a gente volta de viagem, quem é que eu vejo dentro do nosso carro lá preparada para me esperar? Minha amiga. Então, a amizade é isso. Ela largou a vida dela para ir lá resolver um problema para mim. E um problema grave, deixamos o carro lá no meio da situação e ela resolveu. Então, ser amigo é um privilégio. Se doar é um privilégio. É uma maneira muito elegante do Senhor de falar com você, olha, é um pequeno Cristo você na terra. Você exerce aquilo que eu te ensinei a fazer. Hoje você ama alguém porque eu te ensinei a amar, porque eu te amei primeiro. Então, isso são coisas que não têm preço. Ou melhor, tem preço, o preço da cruz. Então, meu irmão, vamos passando aí para a gente finalizar? Aqui são os valentes do qual nós falamos, esses 3 homens que a Bíblia não fala o nome, mas que exerceu um papel que eu vou te falar um negócio, que serve para nós como um exemplo até hoje. Enfrentar um exército que sabia matar para buscar uma água, para matar o desejo de alguém. Que para eles, muito especial, né? Que era Davi. Então, isso aí fica no nosso coração. As características desses valentes, né? Eles eram homens leais, de coragem e de habilidade, diversidade, porque eram de várias tribos, a fidelidade que eles tinham no propósito de Davi, no entanto, confiavam em Davi, e a destreza militar. Quando eu li destreza militar, eu lembrei da minha amiga Valesca, porque a Valesca é daquelas amigas da oração, né? Você precisa ter uma amiga. Antigamente eu tinha as velhinhas do coque, agora eu tenho a Valesca. Né? Tem a Ju que ora muito. Então nós temos os amigos que nós precisamos ter amigos com destrezas militares do céu. Nós precisamos ter alguém que ora com a gente. Nós precisamos de alguém que você liga e fala assim, ó, fulano está na UTI, o médico falou que não tem jeito. Deixa comigo que eu vou orar. Aí ela reúne lá o grupo lá e vai orar. Então, nós precisamos de alguém que tenha destreza militar. Mas eu também preciso ser alguém que tenha destreza militar. Eu não posso só confiar nos 6 horas, né? Então, ora para mim, ora para mim. Eu tenho que ser alguém que consiga comprar a briga de alguém também. Eu tenho que ser um referencial. Alguém tem que olhar para mim, porque Cristo me alcançou. E tem que entender que eu sou leal, que eu sou uma mulher corajosa, que eu tenho habilidade para lidar com aquela situação. Quando eu mandei um mensagem para o Byron e mandei para a Valência, falei assim, vocês cantam o hino tal? Na hora, eu falei assim, canto. Porque tem habilidade, glória a Deus por isso. A diversidade, um faz uma coisa, o outro faz outra coisa, e assim, graças a Deus, vai essa diversidade de amigos, né? Eu sei um presente do céu para nós, você e sua esposa, viu? E a destreza militar, nós temos que ser, porque a palavra de Deus dá para nós esse entendimento, que a partir do momento que você foi alcançado pelo Senhor, você já recebe uma habilitação, destreza militar para oração. Então, isso vem junto com um pacote. Você tem que ser alguém que ora. Você pode orar até mal, porque a palavra fala que a gente não sabe orar. Mas você tem que orar. Você tem que comprar a causa de alguém. Você compra as suas, mas compra de alguém. Você precisa se posicionar. Essa é a palavra. Ainda bem que Deus me deu esse direcionamento. Nós precisamos nos posicionar quando se trata de um amigo seu. Você tem que tomar um partido por ele. Entendeu? Essa é a questão. Vamos lá, então, finalizando. Provérbios vai nos dando alguns conselhos. Aqui diz assim, o justo é cauteloso na amizade, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Então, eu tenho que ter uma diversidade de amigos? Tenho. Mas alguns têm que caber só na sua mão. Nosso Jesus tinha 12 pessoas que andavam com ele, mas só 3
era aquele que estava na hora que ele subia, na hora da oração. Então, eu acredito que um número muito bom de amigos, ele tem que caber na palma da sua mão. Porque tem que ser alguém que, se ligar de madrugada, ele vai te atender. Entendeu? Então, por isso que eu digo, eu tenho algumas amigas que, se eu precisar ligar para elas de madrugada, elas vão para minha casa. Então, essa lealdade aconteceu porque Cristo entrou na nossa relação. Né? E diz o seguinte: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa amigos íntimos. Então, se você tem uma amizade, preserve essa parceria. Não deixe uma raposinha chegar e trazer uma notícia a respeito dessa amiga, da qual ainda você não passou pelo filtro. Você precisa passar pelo filtro. Eu tenho que ter intimidade com ela o suficiente para falar: ó, fulano falou que você falou de mim. O que aconteceu? O que eu fiz? Eu tenho que ter essa liberdade com ela. Isso tem que existir entre nós. Mas, por outro lado, também falo o seguinte: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na hora de adversidade. Quem já não viveu isso? Quem já não passou por uma situação... Às vezes você não foi num cárcere, mas você passou por uma situação apertada com alguém e foi um irmão para aquela pessoa. Então, isso aí precisa ser nosso. Aí diz também: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Que é aquela saição, hoje eu vou com fulano, hoje eu vou com Beltrano. Mas existe um amigo mais apegado que um irmão. Então, você pode ter, geralmente, né, quando você vive a parte da juventude, que você fala que você tem muita amiga, é isso, é aquilo, mas na hora que aperta, você não tem amigo. Mas aquele amigo que é construído na hora do sufoco, igual essa amiga minha, era uma amizade de mais de 30 anos, na hora do sufoco ela foi um braço forte, e na hora que ela passou pelo sufoco, eu fui alguém que estava com ela, passando apertada, mas eu estava com ela, entendeu? Não tinha como largar da mão dela naquela hora. Então nós precisamos ter essa balança entre saber medir quem anda comigo e saber ser um irmão para seu amigo. E aí, finalizando: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E ele realmente nos fez conhecer, porque quando está em Êxodo 20, ele fala o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí no Novo Testamento ele vai acrescentando para nós amarmos o nosso irmão como a nós mesmos. Então a ordem dele foi direta: você ama a Deus e você ama o teu próximo. Fazendo isso, você se torna amigo do nosso Jesus. Irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração foi essa: de nós entendermos o chamado do Senhor para nós. Jesus nos dá uma ordem. Se você quer ser amigo de Deus, existe uma condicional para isso: viver aquilo que Deus quer que você viva, enquanto alguém que ama a Deus e ama aquela criatura que Deus criou e que hoje se torna filho do Senhor. Então eu vou chamar a minha amiga Valesca para que cante novamente esse hino, que é para nós um atestado da nossa salvação, porque o nosso amigo pagou um preço caríssimo por nós na cruz do Calvário e hoje se torna o meu grande amigo, o seu grande amigo. Amém?